Boa noite, Pai do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Eu me sinto honrada. Eu quero agradecer muito a toda a liderança da igreja, ao pastor, à pastora, a todos vocês, pela confiança, pelo convite. E mais do que isso, nos últimos tempos Deus tem ministrado muito sobre mim, sobre o quão poderosa é a igreja. Eu acho que a gente não tem noção do que é isso aqui. Isso aqui é ajuntamento dos santos, o povo de Deus. Isso aqui é muito forte. Ano passado, deixa eu contar um pouco, meu nome é Fernanda. Eu sou de Paraguaçu, sou irmã da Marcela, cunhada do Pedro, que congrega aqui com vocês. Eu tenho 29 anos e estou em missões há um tempo. Eu estou morando na Inglaterra agora. Amanhã eu quero compartilhar um pouco mais com vocês desse tempo de missões na Europa. Hoje eu quero compartilhar um pouco algo do que Deus tem falado tão forte no meu coração sobre João Batista. Mas eu sinto que Deus tem algo muito especial para a gente essa noite. E eu sinto que, de fato, não é só mais um culto. Você fala, mais um culto dos jovens, muito legal, é animado, eu gosto. Mas Jesus, Ele está sempre em movimento. Obrigada, Maurílio. E Ele sempre faz algo novo. Ele é um Deus de novidades. Sabe, eu quero que você eleve as suas expectativas. Jesus já ministrou tanto comigo durante a adoração, e eu sei que Ele vai continuar fazendo isso. Amém? Então, eu vou falar um pouco sobre João Batista. Quando eu falo João Batista, o que vocês pensam? O que vem na mente de vocês? Na minha mente vem, eu fico pensando, um cara humilde, bem simples, que vagava por todo lado, comia qualquer coisa, e que estava anunciando arrependimento, que estava anunciando a volta de Jesus, certo? Ele não era o precursor da volta de Jesus, aquele que anunciava que... da volta não, da vinda, né? Ele estava vindo, olha gente, está vindo aí o Messias. A gente precisa se arrepender. Mas olha o que Jesus falou sobre João Batista. Abre aí comigo. Abre comigo sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7, no versículo 24. Fala assim, isso é Jesus falando sobre João Batista. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo? Não, espera. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Uau! Isso é Jesus falando sobre João. Não há ninguém aqui na terra maior do que ele. Dos filhos de João não teve ninguém que pisou aqui. E deixa eu te falar, da mesma maneira que João Batista veio e preparou o caminho para a vinda de Jesus, nós somos a geração João Batista. Mas agora a gente está preparando o caminho para a volta de Jesus. E da mesma maneira que ele clamava, arrependam-se, está vindo aí o Messias. É o nosso papel agora, gente. Ele está voltando.
Nós somos a geração João Batista. E sabe, isso me lembra da grande comissão. Quantos aqui sabem o que é a grande comissão? Poucos sabem o que é a grande comissão. A grande comissão é de Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Jesus está comissionando os discípulos a irem por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Esse comissionamento, essa missão é para todos nós. Sabe, Jesus não falou assim, gente, só alguns vão a prega, tá? Essa foi a última ordenança de Jesus. Aí talvez você está falando assim, não, mas eu não tenho chamado missionário. Eu falo assim para você, a vida com Jesus é muito mais do que isso. A vida com Jesus é um estilo de vida. Sabe, é o teu dia a dia, é quem você é o teu caráter. É muito mais sobre um estilo de vida do que sobre o que você faz. É muito mais sobre o teu caráter, sobre aquilo que Jesus tem formado em você. Sabe, a grande comissão é para todos nós. O que a gente precisa entender é qual é o nosso papel na grande comissão. Mas de alguma maneira, se eu entendo que eu sou cristão, eu entendo que eu fui comissionado. Então eu tenho uma missão. E qual é a minha missão? Pregar o evangelho por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Sabe, o mais lindo desse versículo para mim é o final. Ele falou assim, e eu estarei com vocês até os confins da terra. Tipo, ele fez a melhor promessa que a gente poderia ter, que Ele estaria conosco. Não existe promessa melhor do que essa. A companhia do nosso Deus. A gente não está só. E para te dar um contexto sobre isso, hoje no mundo, nós temos 2,33 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Nunca. Tipo, é muita gente. Eu estive no Nepal em 2019. O Nepal é um dos países mais pobres do mundo. E com 92% da população hinduísta. E para mim foi um choque, sinceramente, quando eu conheci uma pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Eu falei, você conhece Jesus? E ela falou assim, o que é esse? Tipo, não fazia ideia. Tipo, isso para mim foi um choque muito grande. Eu falei, eu já ouvia sobre esses dados, mas quando eu tive um contato de fato, eu falei, não é possível. Como que eu carrego o maior amor do mundo e não espalho isso? É muito egoísmo eu carregar isso só para mim. E eu lembro que num desses dias a gente subiu dos templos hinduístas para a gente ver a vista, e a gente começou a orar pelo povo da cidade. E eu lembro que eu fiz essa pergunta, Deus, o que você pensa sobre esse povo? O que você pensa sobre esse povo que nem te conhece? E naquele momento eu senti um amor tão grande que eu só sentia que Deus amava tanto eles, sem que eles nunca tivessem ouvido falar sobre Jesus. E Deus já tinha uma paixão tão grande por aquele povo, sabe? Me deu uma urgência no meu coração. Eu falei, a gente precisa espalhar esse amor. Essas pessoas precisam ouvir as boas novas. E sabe, se a gente for viver a Bíblia de fato, é isso que Jesus está nos ensinando. Eu quero ler um pouco com vocês aqui. Isso me fez, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 1, eu só quero te fazer uma pergunta antes. O que você tem plantado na eternidade? O que você tem plantado na eternidade? Sabe a única coisa que a gente pode plantar na eternidade? Vidas. Não é verdade? Porque a casa nossa não vai passar, o nosso carro, nossa faculdade, os nossos estudos. Mas a única coisa que eu posso plantar na eternidade são vidas. A única coisa que eu posso, morrer, ir para a glória e ver o que eu plantei aqui na terra, são as vidas. Nada mais eu vou levar. Nada mais.
E sabe o que Jesus fazia? Jesus reunia a galera. Na verdade, Jesus não reunia a galera, né? Onde que Jesus passava, a galera que vinha, né? Então, quando a galera vinha, Jesus estava o quê? Ensinando. E ele ficava horas e horas ensinando. E aí, depois que ele semeou algo eterno neles, aí ele falou, então vamos dar pão para essa galera, né? Eles estão aqui com tanto tempo ouvindo, vamos dar pão, peixinho. Mas a verdade é que às vezes a gente confunde missões com obras sociais. Aí a gente quer primeiro tacar pão, não é verdade? E não estou falando que isso é errado, sabe? Deus falou para a gente também aqui, na Bíblia, a gente precisa cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Mas quando eu estou na Europa e num país rico, as pessoas falam, o que você faz lá? Eu falo, eu prego o evangelho. E as pessoas pensam, você não é missionária? Eu falo, sim. Então, tem que estar referido, na mente das pessoas tem que estar ligado a um projeto social. Tem que estar ligado à criancinha pobre, tem que estar, tem que estar ligado a algo assim, bem punk. Senão, não é missão. Só que a gente, não sei porquê. Se o comissionamento é de ir pregar, na onde que a gente se perdeu nisso, sabe? A missão é de ir levar a boas novas. E se é para o pobre, se é para o rico. É para todos os povos. Sabe? Essa música, a última música, ministrou muito ao meu coração. A gente vai estar num banquete, o pobre, o rico. E eu fiquei imaginando isso, eu falei, nossa, o reino de Deus vai ser uma doideira. Caraca, tanta gente diferente. Eu falei, vai ser babado. Não é? E eu fiquei refletindo em Lucas aqui, e eu fiquei maravilhada, porque começa falando aqui o nascimento de João Batista. Aí depois, o nascimento de Jesus. Aí depois fala da visita de Maria para Isabel. E aí começa a falar o cântico de Maria e o cântico de Zacarias. Então, está o tempo todo falando um pouco de João Batista, um pouco de Jesus. Um pouco de João Batista, um pouco de Jesus. E eu notei uma coisa. Eu notei que 4 características, na verdade. 4 características que nós precisamos, acho que estar prontos, ou viver, na verdade. 4 características que nós precisamos aplicar na nossa vida para que algo grande aconteça. Porque aqui, eles estão preparando para a vinda do Messias. Então, Deus já fez todo o plano para mandar João Batista, na mesma época de Jesus, porque se Maria foi visitar Isabel grávida, né? Então foi na mesma época que as duas ficaram grávidas. Mas tinha algo muito grande prestes a acontecer naquele momento. E olha as pessoas envolvidas: Maria, mãe de Jesus; Isabel, a prima, que é a mãe de João Batista; Zacarias, o pai de João Batista; e João. São os pais, certo? Então, Deus entregou algo muito precioso na mão desses pais. E eu estava meditando um pouco nisso. E a primeira característica é que eram pessoas que estavam atentas. Olha aí comigo no capítulo 1, no versículo 6. Fala assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Sabe o que eu fiquei pensando? Que Deus entregou algo tão precioso para eles, mas também era tão ao contrário. Isabel era estéril, Maria era virgem. Então, as duas eram muito fora de contexto, no sentido, é impossível.
Elas poderiam muito bem só ter ignorado, tipo, nossa, que anjo viajou, né? Tipo, ou eu viajei, né? Nossa, acho que eu vi um anjo. Mas elas estavam atentas. Tipo, e aqui falavam que ambos, na verdade, porque aqui está falando do casal, Isabel e Zacarias, né? Então falava, ambos eram justos aos olhos de Deus. Então Deus não entrega algo para qualquer um. Lembra daquilo lá, seja fiel no pouco e no muito te colocarei? Jesus não vai entregar coisas preciosas se eu de fato não tenho um coração disposto. Se eu de fato não tenho Ele como meu primeiro e único. Se eu não for uma pessoa justa que busca, como? Imagina, vocês que são pais, vocês entregariam algo tipo assim, nossa, isso aqui é muito precioso, sei lá, uma joia, para um filho que é novinho, tipo, mó irresponsável, que você sabe que vai perder na esquina? Você não faria isso, né? Da mesma forma, Jesus, Ele sabe o que Ele pode entregar. Mas o primeiro passo é a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento sobre aquilo que Ele está falando para a gente, mesmo que pareça loucura. Amém? Então, o segundo é que eram pessoas totalmente disponíveis. Então, eles estavam atentos e disponíveis. Olha comigo aí no versículo 38. Vai ser tudo nesse capítulo 1. Fala assim, Maria respondeu. Eu vou ler um pouquinho para cima, porque eu acho isso aqui muito engraçado. No capítulo 30, no versículo 36. Aqui. Também, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sabe o que eu acho engraçado? Porque Maria poderia muito bem ter duvidado. E tipo, encher o anjo de perguntas e falar tipo, não vai rolar, escolhe outro. Porque tipo, podia embaçar muito por Maria, né? Ela nem era casada. Primeiro, ela nem era casada. Ela falou assim, tipo, como vai ser isso? Eu vou engravidar, eu não sou casada. Você acha que na cabeça dela, ela não já imaginou assim, ó, nossa, pode dar muito ruim isso aqui pra mim. Tipo, a galera vai falar muito mal de mim. Tipo, acho que não vai rolar. Com certeza ela pensou isso, eu acho. Tipo, eu pensaria, assim, nossa, anjo, mais anjo, certeza. Mas ela falou, não, olha o que ela falou. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria é uma das personagens bíblicas que eu mais amo. Tipo, eu amo muito Maria porque ela conhecia muito Jesus. Tipo, eu fico maravilhada do primeiro milagre de Jesus. Jesus nunca tinha feito milagre nenhum, que foi o casamento que Jesus transformou água em vinho. E Maria falou assim, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus falou assim para ela, mulher, que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Aí a Maria vai correndo, gente, prepara tudo, viu? Jesus vai transformar. Tipo, ela poderia muito bem falar assim, vamos embora dessa festa. Tipo, acabou o vinho, sabe? Vamos embora. Mas, tipo, ela foi lá, ela conhecia tanto, tipo, Jesus nunca tinha feito nenhum milagre. Não é porque ela já tinha visto o pão multiplicar, não era porque ela tinha visto Jesus fazer o cego ver. Não, ela não tinha visto nada disso, porque nada disso tinha acontecido ainda.
E ela foi lá, tipo, prepara tudo. Eu falei, caraca, Maria é uma mulher de muita fé. Tipo, ela conhecia Jesus. Por isso que eu amo Maria. Eu falei, Maria é demais. E ela simplesmente falou, sou tua serva. Faz o que você quiser. Então, o segundo ponto, a gente precisa estar disponível. A gente precisa falar assim, Deus, não estou entendendo nada que você está falando. Faz a tua vontade. Deus, eu nem preciso entender. Se o Senhor falou, amém. Sabe, às vezes é tão difícil, porque a gente quer encaixar o Evangelho. Tipo, aqui eu concordo, ó, né? A gente vai ser próspero, eu concordo. Ao dízimo eu não concordo, não. Porque você não quer ser generoso, né? Dá, você não quer. Receber, você quer. A gente precisa estar disponível, de estar aberto para Ele fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sabe, de perder o controle da nossa vida e falar assim, Deus, não sei de mais nada. Mas se o Senhor falou, estou dentro. Então, o terceiro passo, primeiro atentos, o segundo disponíveis, o terceiro são pessoas que encorajam. Eu acho que a gente pode falar também viver em família. Em versículo 43 fala assim, cadê? Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, isso aqui, ó, desculpa, Maria está indo visitar Isabel, tá? Por isso que ela está falando, então é Maria falando, Isabel falando para Maria. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha como Isabel já sabia, Jesus já tinha revelado a ela. Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Uau! Isabel já tinha entendido que ela estava carregando o Messias, porque assim que Maria chegou lá para visitar Isabel, o bebê, João Batista, já se agitou no ventre. Imagina que doideira isso. E naquele momento, Isabel teve um discernimento no Espírito. Uau, quão agraciada você é, Maria. Que honra você estar aqui na minha casa. Você que está carregando o Messias. Isabel começou a encorajar ela. Sabe, como eu falei no começo, eu creio tanto nessa união aqui. É algo tão poderoso. A gente precisa se encorajar mais. Sabe, a gente precisa falar assim, ô Josi, teu bolo é tão bom. O mais top, não é? Isso é verdade mesmo. A gente precisa, sabe, tipo, nossa, está tão bonito hoje. Sabe, às vezes é coisas tão simples, ou tipo, eu amo o que Deus está fazendo na tua vida. Eu amo quem você é em Jesus, sabe, coisas simples. Mas sabe, eu vejo como atitudes dessas de Maria e Isabel, Deus entregou coisas tão preciosas na vida delas e não foi à toa. Elas se posicionaram. Elas estavam dispostas a tipo, estamos juntos, vamos viver em família. Aqui fala na Bíblia que Maria foi visitar Isabel e ficou lá 3 meses. E eu fiquei imaginando essa visita. 3 meses. E eu fiquei imaginando a conversa das duas. Eu imagino as duas tomando um café e falando assim, nossa menina, você está grávida do Messias? E a outra falando assim, mas o teu filho também, nossa, vai ser da hora. Eu fico imaginando a conversa das duas, mas como que vai ser, menina? Nossa menina, não sei, mas eu estou animada. Eu também estou.
Eu fico imaginando isso, elas bem mineiras, assim, né? Comendo bolo de fubá, tomando um café, né? E sentindo a presença de Deus constantemente. Eu acho que em muitos momentos, elas não conseguiam nem falar. Deve que elas só choravam, né? Deus tem ministrado muito no meu coração sobre o choro. Sabe, a gente chora quando a gente não consegue mais falar. Sabe quando o coração está tipo tão quebrantado que não sai nem palavras mais. Isso é tão poderoso. Eu creio que Deus quer levantar pessoas com o dom de lágrimas. Eu creio que as lágrimas geram um avivamento, porque é um quebrantamento tão grande no nosso coração que a gente nem se importa com o que a gente está falando ou não. A gente só está tipo jogado aos pés de Jesus, né? Enfim, só um parênteses. Então, esse foi o terceiro passo, né? Elas se encorajaram. E eu vejo isso também como um encorajamento, como a gente aprender a viver em família. Eu acho que foi uma das coisas que... Eu vou compartilhar um pouco disso mais, mas foi uma das coisas que eu mais senti falta nesse tempo na Inglaterra, porque é muito mais difícil se conectar com o inglês. Eles são pessoas mais... Eu não quero ficar falando que eles são frios, porque eu quero declarar sempre ao contrário. Mas são pessoas mais reservadas. Não são tanta gente que gosta de uma prosa, gosta de ir na casa do outro, né? Então, foi difícil para mim. A gente precisa valorizar isso aqui, sabe? De ir na casa do outro, de encorajar, de amar, de oferecer. O que eu posso te servir hoje? Me fala aí. Se você falar isso para alguém, a pessoa até assusta, como assim? Não é verdade? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso, mas isso aqui, servir, é o que Jesus fez, servo de todos. Como que pode, né? Deus se encarnou, veio na terra para servir. E aí a gente quer só ser servido, né? Tipo, não faz sentido, né? E até tenho um testemunho muito forte, impactou muito meu coração no ano passado. Antes de eu ir para Inglaterra, uma amiga estava se planejando para ir junto comigo. Na verdade, para a mesma base, mas para fazer uma coisa diferente que eu fiz lá. Mas ela é do Espírito Santo. E a gente tinha um mês para arrumar tudo e ir, porque a gente tinha que chegar em setembro. A gente tinha feito uma escola missionária que acabou em julho e a gente tinha que ir em setembro. Então a gente só tinha julho, agosto. Então a gente só tinha agosto para preparar tudo e ir. Só que a viagem ficava em mais ou menos tipo 15 mil. E ela não tinha nada de dinheiro, nada. E tipo, foi muito de Deus tudo que aconteceu. Ela chegou e compartilhou com o pastor dela. Falou, Deus está me chamando para esse tempo na Inglaterra. Isso, compartilhou a missão, a visão. E falou, só que o pastor não tem R$1. E o pastor entendeu que aquilo era de Deus, orou por ela e falou assim, é o seguinte, hoje no culto a gente vai falar disso. E olha o que aconteceu, em 2 semanas, o pastor chegou e falou e anunciou para a igreja, isso. Quando acabou o culto, uma irmã chegou para ela e falou assim, olha, aqui está meu cartão de crédito, vai lá comprar passagem. Aí chegou outra irmã e falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sei fazer pastel. Que tal nós fazer um pastel para vender? Aí ela falou assim, vamos. Aí chegou outra irmã e falou assim, olha, eu tenho aqui R$20. Ela falou, muito obrigada. E aí foi chegando os irmãos. E os irmãos começaram a ir na casa dela e falaram assim, olha aqui, eu fiz esse brigadeiro para nós vender. Vamos vender esse brigadeiro aqui? Então, tipo assim, começou a chegar uma galera desse jeito, 50 centavos. Não sei o que. Em 2 semanas, Deus levantou todos os recursos. E tipo assim, entende que foi o corpo de Cristo? Porque a missão é de Deus.
Entende que todo mundo se uniu e, tipo, não ficou pesado para ninguém? E todo mundo, tipo, para mim, eu falei assim, a igreja não sabe o poder que ela tem. Tipo, esse dia foi tão impactante para mim que eu falei assim, uau, esse é o corpo de Cristo. Se unindo, tipo, eu não tenho dinheiro. Tipo, nós não estamos falando de dinheiro. Oh, mas aqui, eu estou disposta. O que eu posso fazer? Um brigadeiro? Um pastel? Entende? Entende que a disposição não é sobre dinheiro. Nunca vai ser sobre dinheiro. Mas é sobre a união do corpo de Cristo. A gente foi feito para estar junto. Sabe aquela história de que o dedinho é muito importante? E de fato, todos são tão importantes. A gente só precisa entender que a gente precisa estar junto. Amém? Então, o último ponto, que eu acho que é um dos mais especiais, é gratidão. Olha aí comigo, Lucas 1:46. Aqui fala sobre o cântico de Maria. Então, com tudo aquilo que tinha acontecido, Maria, tipo, já estava lá na casa de Isabel, ela olhou tudo que tinha acontecido, ela tinha convicção de que o Espírito Santo colocou dentro dela o Messias, e aí ela fez um cântico de gratidão. Ela falou assim, então Maria disse, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humanidade. Uau, isso aqui é tão forte. Maria está tendo uma revelação de que Ele veio para salvar o mundo. Ele falou assim, Ele atentou para a humanidade. Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. Aleluia. E da mesma maneira, depois, Zacarias também fez um cântico. Depois vocês podem ler lá. Então, eles estavam tão cheios de gratidão. Eles falavam, uau. Sabe, quando a alma se exulta, eles estavam tipo, uau. Eu preciso colocar para fora isso que eu estou sentindo. E ela começou a agradecer, sabe? A gratidão, ela muda tanto a nossa mentalidade. Tanto. Eu experimentei isso agora. Eu tive muito choque cultural agora na Inglaterra, como eu nunca tive antes. Muito. E eu me peguei no momento reclamando muito. Porque eu tive muito choque cultural com o clima, com a comida e com as pessoas, como eu disse. Então, eu me peguei reclamando muito para mim mesmo. Eu lembro que tinha um dia que estava tão frio, eu estava há 10 meses já no inverno. Eu estava tão cansado do frio. Eu lembro um dia que eu saí de casa, bateu um vento no meu rosto. Nossa! Mas eu falei assim, não é possível. Não é possível, que eu nunca mais vai ter um dia de calor na minha vida. E aí eu me vi reclamando muito. E eu fiz um combinado com Deus. Falei assim, Deus, toda vez que eu reclamar por uma coisa, eu vou ter que fazer 10 agradecimentos. E aí eu começava, obrigado porque eu estou com saúde. Obrigado porque eu tenho uma cama para eu dormir. Eu tenho que comer. Sabe? E fui listando. E toda vez que, eu reclamava, sem querer eu reclamava por algo, eu falei, beleza, vamos lá, mais 10 agradecimentos. E não podia repetir os agradecimentos. E, a minha mente começou a mudar de uma maneira, porque eu fui vendo tantas coisas boas que eu nem tinha reparado, coisas simples, sabe, do meu dia a dia. Nossa, Deus, obrigada. Nossa, é verdade, obrigada por isso. E a minha mente foi mudando de uma maneira que eu falei assim, uau, a gratidão liberta. Você já ficou com uma pessoa que resmunga e reclama de tudo? Não é ruim?
Em 2 minutos você fala assim, então tá, tchau. Não fala? Dá vontade, né, pelo menos. Às vezes tem que aguentar, né? Mas, tipo, pra mim é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito positiva, assim, então, uma pessoa que tá todo tempo, menina, vai tá ruim, né? Então, pra mim, eu tipo, nossa, eu falo, então vai tá bom. Tá ruim, vai tá bom. Mas a gratidão, ela muda o nosso coração. A gratidão é algo tão divino, porque, sabe, eu realmente creio que isso tomou conta de Maria, e fala assim, não posso guardar isso dentro de mim. Obrigada, obrigada. E ela fez um cântico, e aí depois Zacarias também fez um cântico. Imagina a alegria, né? A gente, deles exultando e falando, tipo, tudo muda, a atmosfera muda. A gente precisa ser pessoas mais gratas, sabe? Esse é o tipo de pessoa que é bom estar junto, é bom, a conversa é boa, né? Tipo, flui, né? A gente está ali, a gente compartilha o nosso coração, olha, aconteceu isso, tão bom, aí você vai lá e encoraja. A gente precisa ser pessoas que, de fato, vivem o reino de Deus. E isso a gente vive no nosso dia a dia. É muito bom quando a gente está aqui na igreja, mas fala a verdade, não é fácil ser crente aqui? Você está com todo mundo aqui, Pai Senhor, sei que lá. E aí, menino, né? Muito fácil, os assuntos são parecidos, né? Tipo, como foi tua semana? Deus falou isso comigo, a gente compartilha as coisas do reino. E é muito fácil, e aí quando alguém lá no... Você vai lá, né? Tipo assim, no teu serviço, aí alguém está falando de uma coisa assim, feminismo, aí você... Ai, eu não posso falar desse assunto, não. Fica até com medo, né? Porque está tanto na bolha, que aí não sabe falar de outra coisa, assim. Mas, sabe, a gente precisa saber conversar de tudo um pouco e se posicionar. Sabe o que eu penso do feminismo? Deixa eu te falar. Sabe, a gente precisa parar de omitir as coisas, sabe? Querer ser bonzinho demais. Tipo, claro que é pra gente ser bonzinho, mas no sentido, tipo assim, de omissão, não. A gente precisa se posicionar naquilo que a gente crê. Isso é fé. E se precisar, infelizmente, que o outro fique chateado, vou te falar, isso aqui a Bíblia nos confronta toda hora. Não é um livro que fala assim, vai ficar tudo bem, está tudo certo. Não é isso. Deus está falando assim, no mundo você vai ter muita aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci. Sabe, a gente muitas vezes está sempre ouvindo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Amém, eu creio também. Mas aí quando vem a dificuldade, a gente já balança. Mas a gente precisa entender que até isso é para o nosso bem. Tem coisa que é para forjar o nosso caráter. Amém? Eu queria